que você faria se todas as noites, exatamente no momento em que as luzes se apagassem, algo começasse a te observar no escuro? Não um barulho qualquer, não uma sombra comum, mas 2 olhos, fixos, amarelos, parados, como se estivessem esperando você perceber. E quando você percebe, já é tarde demais. Aquela sensação de estar sozinho desaparece, porque na verdade você nunca esteve. E o pior de tudo é que ninguém mais consegue ver. Lucas sempre teve medo do escuro, mas aquilo era diferente. Não era só imaginação, não era só coisa de criança. Começou de forma simples, quase imperceptível. Um brinquedo fora do lugar, uma porta do armário levemente aberta, um barulho seco vindo debaixo da cama. Coisas pequenas que seus pais ignoravam com facilidade. Deve ter sido você mesmo, eles diziam. Mas Lucas sabia que não era. Na primeira vez que ele viu, foi rápido. Ele estava deitado, olhando para o teto, tentando dormir, quando ouviu um som leve. Um som como um arranhão vindo debaixo da cama. Seu corpo travou. O silêncio ficou pesado. Ele lentamente virou o rosto e olhou para baixo. Por um segundo, apenas um segundo, ele viu 2 pontos amarelos no escuro, parados, observando. Ele piscou e não havia mais nada. O coração dele disparou de um jeito estranho. Lucas puxou o cobertor até o queixo, tentando se convencer de que tinha sido apenas sua mente. Mas o silêncio do quarto não ajudava. Era um silêncio pesado, como se algo estivesse ali, respirando junto com ele. Na manhã seguinte, Lucas tentou contar. Falou dos olhos, do barulho. Seus pais sorriram como se aquilo fosse apenas mais uma fantasia. Disseram que não existia nada ali. Mas Lucas não assistia a nada assustador. O medo dele não vinha de histórias, vinha do que ele estava vendo. Na segunda noite ele tentou ignorar. Virou para o lado, fechou os olhos, mas o som voltou, mais forte dessa vez. Um arrastar lento. O coração dele começou a bater tão alto que parecia ecoar no quarto. Ele não queria olhar, mas olhou. E lá estavam eles novamente, os olhos. Dessa vez, os olhos não estavam no mesmo lugar. Estavam mais para frente, como se aquilo estivesse saindo debaixo da cama. O corpo dele congelou. Ele não conseguia gritar, não conseguia se mover. Apenas observar, enquanto aqueles olhos continuavam fixos nele. Ele puxou o cobertor rapidamente, tremendo. Cada segundo era torturante. Ele sentia como se algo estivesse do outro lado do cobertor, muito perto. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. O armário, que antes ficava sempre fechado, começou a aparecer entreaberto. E o pior, era o silêncio vindo de dentro. Em uma dessas noites, ele decidiu verificar. Levantou devagar e caminhou até o armário. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele segurou a porta, respirou fundo e abriu de vez. No fundo, entre as sombras, eles apareceram de novo. Os olhos amarelos, imóveis. Lucas gritou tão alto que seus pais vieram correndo. Acenderam a luz, olharam o armário e não havia nada. Nada que explicasse o medo. Naquela noite, deixaram a luz acesa e por um tempo pareceu funcionar. Nenhum barulho, nenhum movimento. O quarto parecia seguro. Mas no meio da madrugada ele acordou, sem motivo, apenas abriu os olhos. O quarto estava calmo e iluminado, até que ele sentiu aquela presença. Lentamente, Lucas virou o rosto para a porta do banheiro que estava entreaberta. A luz do quarto não alcançava lá dentro. Era apenas escuridão. E então, eles surgiram. 2 olhos amarelos, mais claros do que nunca, olhando direto para ele, como se soubesse que Lucas estava sozinho.
Lucas ficou imóvel na cama, com os olhos travados naquela escuridão dentro do banheiro. O quarto ainda estava iluminado, a porta ainda estava entreaberta, mas aquilo não desaparecia. Os olhos amarelos continuavam lá, fixos, intensos, como se estivessem mais vivos do que qualquer coisa naquele quarto. Ele tentou piscar várias vezes, como se isso fosse fazer aquilo sumir, mas não sumiu. O coração dele começou a acelerar de um jeito descontrolado, tão forte que parecia ecoar nas paredes. Ele puxou o cobertor lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquilo avançar. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia parar de olhar. De repente, um som, um leve arrastar vindo de dentro do banheiro. Não era alto, mas era suficiente. Algo estava se movendo, lentamente, rasgando o silêncio com um som seco e irregular. Lucas prendeu a respiração. Os olhos continuavam olhando para ele, mas agora estavam mais baixos, como se aquilo estivesse mudando de posição. Ele não aguentou. Gritou. Gritou com tudo o que tinha. Seus pais vieram correndo novamente. A luz do quarto foi acesa ainda mais forte. O banheiro foi aberto de uma vez. E, como sempre, não havia nada, nenhum som, nenhum rastro. Apenas o vazio normal de sempre. Seus pais começaram a perder a paciência. Disseram que aquilo estava passando dos limites, que ele precisava parar de inventar histórias. Lucas tentava explicar, mas quanto mais ele falava, menos acreditavam. E aquilo era pior do que o próprio medo. Na noite seguinte, Lucas decidiu que não iria dormir. Ficaria acordado, de luz acesa, observando, esperando. Ele pegou um relógio e ficou olhando os minutos passarem. O silêncio da casa era absoluto. Nenhum barulho, nenhum movimento. Mas o sono começou a vencer. Os olhos ficaram pesados. A cabeça caiu levemente. E foi nesse exato momento que tudo voltou. A luz do quarto piscou. Uma vez, duas vezes. E apagou. Tudo ficou escuro. Instantaneamente. Como se algo tivesse desligado a realidade. Lucas abriu os olhos no escuro e não precisou procurar. Eles já estavam lá. Não no banheiro, mas bem mais perto. Debaixo da cama. Mais intensos. Ele podia ver claramente agora. Não eram apenas olhos. Havia algo atrás deles. Algo respirando. Algo vivo. O som voltou. Mais forte. Um arrastar pesado. Como unhas raspando no chão. Lentamente, aquilo começou a sair debaixo da cama. Lucas recuou na cama, encostando na parede, sem conseguir gritar dessa vez. O medo era tão grande que travava tudo. Ele só conseguia olhar, enquanto aqueles olhos subiam, ficando na altura do colchão. De repente, a luz voltou. Forte, instantânea, e tudo parou. Não havia mais som, não havia mais olhos, nada. Apenas o quarto normal. Na manhã seguinte, ele tentou provar. Pegou o celular escondido e decidiu gravar durante a noite. Se ele conseguisse mostrar, teriam que acreditar. Naquela noite, ele posicionou o celular apontado para o chão, perto da cama. Deitou devagar, fingindo dormir, mas mantendo os olhos semicerrados. E então, no canto da visão dele, algo se moveu. Lentamente, Lucas virou os olhos, sem mexer a cabeça. E lá estavam eles novamente. Os olhos amarelos, só que dessa vez havia mais, muito mais. Não eram apenas dois, eram vários, espalhados na escuridão, observando. O corpo dele gelou completamente. Aquilo não era um único ser. Aquilo era algo maior. De repente, todos os olhos desapareceram ao mesmo tempo, como se nunca tivessem existido. O silêncio voltou, pesado, completo. Lucas ficou imóvel, esperando, sem coragem de se mexer.
até que, lentamente, ele virou o rosto e olhou direto para o celular. E ali, na pequena tela acesa, refletido na câmera, 2 olhos amarelos estavam bem atrás dele. Muito perto, próximos o suficiente para ele sentir algo respirando no seu pescoço. Lucas não se mexeu. O corpo travado, os olhos grudados na tela do celular. Aquilo não estava mais escondido, não estava mais distante. Estava atrás dele, tão perto que o ar parecia mais pesado, como se algo estivesse ocupando o espaço ao redor. A respiração dele ficou curta, irregular, e por um segundo ele teve certeza absoluta de que, se movesse, aquilo também se moveria. O instinto gritava para ele correr, virar, fazer qualquer coisa. Mas o medo era mais forte. Lentamente, ele tentou virar a cabeça. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Mas antes que ele conseguisse ver, o celular caiu da mão dele e a tela virou. O quarto ficou em silêncio absoluto. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento. Lucas ficou parado, esperando o pior, esperando sentir algo tocar nele. Mas nada veio. Depois de alguns segundos, ele criou coragem. Virou de uma vez. Não havia nada. O quarto estava vazio, como sempre. Mas dessa vez, era diferente. Porque ele sabia. Ele tinha visto. Não era mais dúvida. Não era mais imaginação. Aquilo estava ali e agora estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte, Lucas correu para ver o vídeo. As mãos tremendo, o coração acelerado. Ele sabia que ali estava a prova. Ele abriu a gravação e começou a assistir. No início, apenas um quarto. Silêncio. Escuridão. Tudo normal. Até que o som começou. Baixo. Arrastado. Exatamente como ele lembrava. Lucas prendeu a respiração enquanto assistia. E então, no vídeo, algo apareceu. No canto inferior da tela, 2 olhos amarelos surgiram, parados, observando. O coração dele disparou. Ele avançou o vídeo e os olhos continuavam ali, mais próximos, mais nítidos. E então, mais olhos começaram a surgir. 1, 2, 3. Vários, espalhados pela escuridão, como se o quarto estivesse cheio deles. Lucas congelou. Aquilo era real, estava gravado. Ele finalmente tinha prova. Mas quando ele mostrou aos pais, tudo mudou. Porque no vídeo não havia nada, nenhum olho, nenhum som, apenas o quarto vazio. Lucas tentou explicar, tentou insistir. Mas quanto mais ele falava, mais seus pais se irritavam. Disseram que ele estava exagerando, que precisava parar. Tiraram o celular dele. Disseram que ele não ia mais usar à noite. E naquele momento, algo dentro de Lucas quebrou. Naquela noite, tudo estava diferente. Não havia celular. Não havia prova. Não havia saída. Apenas ele, sozinho, no quarto. Esperando, sabendo que aquilo viria. Não era mais questão de se, era questão de quando. A luz foi apagada e o silêncio voltou. Mas dessa vez, não demorou. O som começou quase imediatamente, mais alto, mais próximo, como se aquilo não estivesse mais tentando se esconder. Lucas apertou o lençol com força, tentando controlar o tremor do corpo. Ele não queria olhar, mas sabia que precisava. Lentamente, ele virou o rosto para o armário. A porta estava aberta, mais aberta do que nunca. E lá dentro, não eram apenas olhos. Havia uma forma, uma silhueta escura, deformada, se movendo lentamente entre as roupas. Os olhos amarelos estavam mais altos agora, como se aquilo estivesse em pé. Lucas sentiu o ar sumir dos pulmões. Aquilo estava crescendo, se aproximando, evoluindo. De repente,
A porta do quarto se abriu. Seus pais entraram e, como sempre, tudo desapareceu. Mas dessa vez, Lucas não olhou para eles. Ele continuou olhando para o armário, porque por um breve segundo, antes de sumir completamente, ele viu aqueles olhos piscarem e algo se mexer, mesmo com seus pais ali dentro. Lucas não desviou o olhar do armário, mesmo com seus pais falando, perguntando o que estava acontecendo. Pela primeira vez, ele não respondeu. Algo dentro dele mudou naquele momento, porque aquilo não tinha desaparecido completamente, tinha se escondido. E isso era pior, muito pior. Seus pais insistiram. Disseram que ele precisava dormir, que aquilo já estava passando dos limites. Mas Lucas continuava olhando, parado, em silêncio. Até que, lentamente, a porta do armário, que estava totalmente aberta, se moveu. 1 centímetro. Devagar. Como se algo lá dentro estivesse empurrando. Sem pressa, sem medo. Seus pais não perceberam. Continuaram falando, tentando acalmá-lo. Mas Lucas viu. Ele viu claramente. A porta se mexendo, mesmo com a luz acesa, mesmo com outras pessoas no quarto. A regra estava mudando. Aquilo não estava mais obedecendo. Naquela noite, seus pais decidiram deixá-lo dormir com a porta do quarto aberta. Disseram que assim ele se sentiria mais seguro. A luz do corredor invadia o quarto, quebrando a escuridão. Mas, para Lucas, aquilo não fazia diferença, porque agora ele sabia, não era a escuridão que trazia aquilo. Ele deitou devagar, os olhos fixos no teto, tentando não pensar. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E então, o som começou. Não debaixo da cama, não no armário, mas vindo de todos os lados. Um arrastar, vários, como se algo estivesse se movendo pelas paredes, pelo teto, pelo chão. Lucas apertou o lençol, o corpo inteiro tremendo. Ele não queria olhar, não dessa vez, mas o som estava em todo lugar, cercando, fechando. E então ele ouviu um sussurro, baixo, arrastado, próximo demais. Eu esperei. Lucas abriu os olhos rapidamente. O quarto estava igual. A luz do corredor ainda acesa. Mas o som tinha sido real. Lentamente, ele virou o rosto para a cama e viu. Não eram apenas olhos agora. Uma mão, escura, alongada, saindo lentamente debaixo da cama. Os olhos amarelos apareceram logo depois, mais próximos do que nunca. Lucas tentou gritar, mas não conseguiu. A voz não saiu. A mão começou a subir pelo colchão, devagar, rasgando o tecido com as unhas. Ele tentou se afastar, mas o corpo não respondia. E então, algo impossível aconteceu. A porta do quarto começou a fechar sozinha, sem fazer barulho. A luz do corredor foi desaparecendo, até restar apenas uma fresta. E então, escuridão total. Lucas ficou ali, imóvel, até que, lentamente, ele sentiu algo atrás dele, respirando, quente, muito perto. E uma voz sussurrou: agora, você não está mais sozinho, nem quando não está sozinho. Na manhã seguinte, o quarto estava normal. Lucas se levantou devagar, sem dizer nada. Caminhou até o espelho do banheiro. Olhou para o próprio reflexo e congelou, porque 2 olhos amarelos apareceram atrás dele. Eles estavam com ele.